todos. Mais uma vez gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. E hoje nós vamos continuar aqui com a segunda parte, né, do vídeo, onde que eu fiz o primeiro vídeo. Gostaria que quem não assistiu assistisse, que fala o significado de El, né, Deus. Bom, no vídeo passado eu expliquei que El não significa Deus, literalmente, mas poder, né? Ou Elohim, poder absoluto ou poderosos. E teve um comentário de um amigo no meu canal que ele fala assim, mas em Salmos chama os sacerdotes de deuses, né? Então vamos entender direitinho aqui. Vamos começar no Salmo 82:1, que está escrito o seguinte: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Mesmor leasaf Elohim, mitzav ba'adat el. Aqui, a palavra el aqui é poderoso. Elohim, agora vocês vão entender como é que seria a tradução correta. Vekerev Elohim yeshpot. Ou seja, a tradução correta seria assim, o poder absoluto está sobre os poderosos, que julga no meio dos poderosos. Aqui está se referindo aos sacerdotes, ao Beit Din, né, onde que fazia o julgamento do povo. Só que o Salmo aqui está condenando esse julgamento. Porque olha o que prossegue. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas, dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em treva, todos os fundamentos da terra vacilam. E eu disse, Ani Amareti, Elohim atem venei elelion kulekhem. Ou seja, a tradução está assim: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. A tradução correta seria o seguinte: vocês são o poder, são os poderosos, e os outros todos são filhos do poder absoluto, daquele poder que está acima de todos, se referindo aos órfãos e às viúvas, e condenando aqueles que estavam no poder de julgar as pessoas. A tradução aqui não está falando que os sacerdotes, os Kohanim, os juízes, etc., eram deuses, mas que eles tinham poder sobre a população e que eles não estavam agindo justamente, né? Eles não estavam agindo justamente. Então, um equívoco muito grande a tradução, para quem não compreende o hebraico, é muito complicado, porque realmente, olhando só na tradução, a pessoa vai entender totalmente errado. Mas ele literalmente significa poder, porque se acreditava que o poder deveria ser adorado, né? Toda pessoa que detinha um poder deveria ser adorado, ou qualquer força que tinha um poder sobre outra coisa deveria ser adorado. Por isso que no mundo antigo era comum se adorar o sol, porque o sol regia poder sobre o planeta, a chuva e etc. E a prova disso é isso aqui, aí o que é que ele fala? Todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Ou seja, está dizendo assim, olha, apesar de vocês serem os poderosos, né, Elohim, seus poderosos entre os povos, é isso que o salmista está dizendo. Todavia, como homens, morrereis. Ou seja, apesar de vocês serem os poderosos, como pessoas simples, vocês também morrerão. Quer dizer, não adianta vocês acharem que detêm o poder, que são poderosos só porque em vida todos têm que obedecer vocês, que vocês vão morrer como qualquer um. Não adianta, sejam justos, assim diz o Salmo. Então, por isso que o Salmo já fala, encerrando o seguinte, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertence todas as nações. Mas a tradução correta tinha que ser o seguinte: levanta, ó poder absoluto, aquele que comanda tudo, que tudo o obedece. Julga a terra, julga todo o planeta, porque todas as nações, todas as pessoas e tudo que existe na terra pertence a ti, né? Já que a palavra aqui,
Kumar Elohim. Então, o Salmo está falando? O Salmo não está chamando esses juízes, esses Kohanim, de deuses, mas de poder, né? Então, e por que nós sabemos que já no final do Salmo 82, Tehillim 82, a palavra Elohim aqui não está se referindo a poderoso, mas poder absoluto, está se referindo ao Criador e não ao homem. Porque no hebraico existe uma curiosidade muito interessante. Toda vez que a palavra Elohim estiver indicando ao Criador, ela se refere a Deus, bendito seja Ele. Mas como que eu sei disso? Observe como que o Salmo está falando. Kumar Elohim sefatar haaretz ki atah. Nechal bekhal hagoim. Ou seja, levanta-te ao poder absoluto, julga a terra. Como que um homem pode julgar todo o planeta? Nenhum. Nem o Império Romano conseguiu dominar todo o mundo. Nenhum império na história conseguiu julgar todo mundo. Então, no conceito judaico, o único que consegue julgar tudo e todos é aquele que criou, é o Criador. Então, dentro desse conceito, quando a palavra Elohim vem dentro desse conceito, dando a entender que algo superior julga tudo e todos, inclusive as plantas, os animais, é Deus. Então, dentro do hebraico existe sim vamos dizer, essa curiosidade, né? Essa singularidade. Então, aqui nós sabemos que Elohim não se refere a homem, porque não existe homem algum na história, e não existiu homem algum na história que foi capaz de julgar tudo e todos, que foi capaz de julgar, por exemplo, todos os povos da terra, que foi capaz de julgar as plantas, que foi julgar os animais, que foi capaz de julgar o sol, as estrelas. Não existiu. Então, quando o Taná ou a Torá se refere a um juiz supremo, aí nós sabemos que Elohim, a palavra Elohim, se refere a Deus. Por quê? Porque o hebraico, como eu disse no vídeo, o significado de ele, aconselho todos a assistirem, deixa muito bem claro que o hebraico é pobre. O hebraico é uma linguagem pobre. Dentro do hebraico não existe várias palavras com o mesmo sentido ou para determinar graus de sentido ou não. Não existe. A mesma palavra ela é usada para várias situações. O caso de Elohim, né? Ao contrário do que acontece aqui, por exemplo, no versículo 6, onde que fala assim: e eu disse, quem disse? O Criador, vós sois poderosos. Tá vendo? Ani Ameri Elohim. Porque aqui no contexto da história, observe que Elohim não está falando de um ser supremo, mas de alguém que outra pessoa determina que é ou deixou de ser. Então aqui nós sabemos que não a palavra Elohim não se refere ao Criador, mas a pessoas, a seres humanos, pessoas limitadas. Então é dentro desse contexto. Gente, o hebraico é muito complicado de se estudar. Não é uma língua fácil, principalmente para quem não tem noção da cultura semita, quem não tem noção da cultura semita, quem não tem noção da cultura judaica, da cultura hebraica, né? Então é muito comum e até perdoável as pessoas que não compreendem se enganar mesmo, entender errado. Não é nem questão de maldade, é porque realmente se estudar hebraico sem compreender a mentalidade hebraica, sem entender a mentalidade semita do povo hebreu, é inútil. Vão estudar hebraico, vão aprender a falar as palavras, vão aprender a ler, mas não vão compreender, né? Por isso que os rabinos muito insistem, falam assim, olha, o ideal é estudar no original, né? Nesse dia eu estava até vendo o grande rabino Moré Ventura, um rabino nota 10, aconselho todos a assistirem os vídeos dele, também aconselho assistir os vídeos do Shaul Ben Tzion, do Kol HaTorah, pessoas maravilhosas, também do grande amigo Ravê, João Alves, um Benoa, ele é feríssima no hebraico, são pessoas que eu aconselho também vocês verem os vídeos, que eles vão deixar bem claro sobre esse assunto. Se querer estudar o Taná e querer estudar a Torá sem a compreensão
da mentalidade judaica, é inútil. Então vocês vão ver Elohim, mas não vão entender a profundidade, a raiz, como que começou, por exemplo. Então, aconselho a todos que antes de procurar ler e sair falando o que é o que não é, conheça primeiro o conceito judaico, o conceito hebreu, né, das palavras, como que surgiram, porque dentro da cultura, da nossa cultura, cada palavra ela foi sendo, vamos dizer, incompreendida no decorrer dos tempos. E isso não acontece só com o hebraico, não, gente. Com o português também é assim, com o inglês, com o francês. Qualquer língua, ela passou por uma, vamos dizer, uma mutação. Por exemplo, palavras que hoje significam uma coisa, no passado não tinham o mesmo significado, né? Mas que foi até para se adaptar, foi preciso a usar determinado tipo de palavras para significar outra coisa, por não existir a palavra para determinar aquela coisa, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí. Um grande abraço, shalom, e que o Eterno abençoe a todos. Até o próximo vídeo.